Olá, alunos e alunas, eu sou a professora Sandra Weber e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre literatura. Os conteúdos que nós vamos ver na aula de hoje, então, são o classicismo, o barroco e o arcadismo. Começando, então, por este primeiro período literário, que nós chamamos de classicismo ou quinhentismo. Qual é o contexto histórico, então, deste período? O descobrimento do Brasil. O Brasil foi descoberto ali em 1500. Então, esse vai ser o contexto histórico deste período literário. Os textos produzidos no Brasil, eles eram feitos com a visão do homem europeu que estava aqui chegando, certo? Eram textos no qual eles descreviam a nossa terra. Porque quando os portugueses chegaram aqui, eles se impactaram, Eles se apavoraram com o que eles encontraram, pela exuberância da natureza, os recursos naturais que eles tinham aqui no Brasil, A fauna e a flora muito exuberante. Então, eles escreviam isso, eles relatavam isso para mandar lá para Portugal. Nesta época, então, os textos eles eram escritos pelos viajantes, pelos jesuítas e também pelos missionários, E a literatura, além de ela ter esse caráter informativo, de informar o que foi encontrado aqui lá para Portugal, ela também tinha um caráter de catequese, A literatura escrita pelos jesuítas, ela foi no sentido assim de catequização dos índios. Sobre a literatura informativa, Essa literatura, ela ficou conhecida então como a literatura dos viajantes ou dos cronistas. E o principal objetivo, então, era informar, O nome já diz, literatura informativa era informar. E nessa literatura informativa estava muito presente, é importante saber, a exaltação da terra encontrada. Eles exaltavam o que eles encontraram aqui, para tentar descrever para Portugal aquilo que eles encontraram. Alguns exemplos, então, dessa literatura informativa seriam a Carta do Descobrimento, de Pero Vaz de Caminha, que foi uma descrição da nossa terra, o Tratado da Terra do Brasil, que foi escrito por Pero de Magalhães Gândavo, História da Província de Santa Cruz, também escrita por Pero de Magalhães Gândavo, Diálogos sobre a conversão dos gentios, que foi escrita por um padre, o padre Manuel de Nóbrega, e o Tratado Descrito do Brasil, que foi escrito então por Gabriel Soares de Souza. Além dessa literatura informativa, então, tivemos a literatura jesuítica, Jesuítica escrita pelos padres jesuítas, Eles também colaboraram muito para a literatura nesse período. O principal, então, objetivo dessa literatura era catequizar os índios, Porque quando eles chegaram aqui, eles encontraram esses nativos, encontraram esses índios, o principal objetivo deles era trazer as tradições, trazer os costumes europeus para cá. Eles não estavam muito interessados em deixar os índios viver ali do jeito que eles estavam vivendo. Eles queriam implantar os costumes e as tradições deles. Então, foram trazidos esses padres jesuítas para poder catequizar esses índios, na fé católica, converter esses índios para a fé católica. Eles cultivavam, então, a poesia e o teatro, faziam uso da poesia e do teatro. E os índios, nessa época, eles até participaram das peças de teatro. Eles podiam participar como atores nessas peças de teatro. Eles fizeram todo esse envolvimento, então, na intenção de catequizá-los. Os jesuítas, eles chegaram até a aprender a língua tupi para facilitar essa catequização, E os principais jesuítas da época, então, foi o padre José de Anchieta, Ele deixou como legado aqui até os dias de hoje, a primeira gramática do Tupi-Guarani, No teatro, então, ele se destacou com a peça O Alto de São Lourenço, e nos poemas, então, um dos poemas mais importantes desse padre, o padre José de Anchieta,
foi a Santa Inês. Outros dois padres que também se destacaram foi o padre Manuel da Nóbrega e o missionário Fernão Gardim. Por hoje, então, seria isso. Até a próxima aula.